Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é política científica e tecnológica. O Brasil vive uma crise sem precedentes. O que a torna mais aguda é a confluência da crise política com a econômica. Precisamos renovar nossa convicção de que o Brasil é maior do que suas crises. Ao mesmo tempo, será preciso ter equilíbrio e clarividência para não piorar as coisas ao transformá-la em crise social. Será necessário superarmos o sentimento negativo que vê na crise a inviabilidade do desenvolvimento e do futuro do país, como nação. Essa confiança precisa ser recriada entre nossos jovens, principalmente, que são as pessoas que mais sofrem com as duas crises que nós vivemos. Ao mesmo tempo, será preciso pensarmos saídas para a retomada do nosso crescimento e superar o sentimento de pessimismo que cresce entre nós. Analisar a potencialidade da política de ciência e tecnologia é uma boa estratégia para pensarmos na superação da crise. E o nosso convidado é o professor Paulo Sérgio Lacerda Beirão, professor da UFMG e diretor de Ciência e Tecnologia e Inovação da FAPEMIG, que neste ano, para nossa alegria, está completando 30 anos de funcionamento ininterrupto. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, Girolei. Essa crise que o Brasil vive é um fenômeno passageiro e superável, professor? Com certeza. Nós temos hoje um sistema de ciência e tecnologia bastante robusto e temos pessoal qualificado. O que a gente precisa é acreditar realmente na capacidade do brasileiro de superar essa crise. Toda crise pode ser vista como uma oportunidade de repensar o nosso modelo, de repensar o nosso desenvolvimento. Então, eu acho que nós temos condição de fazer isso aí. Como diagnosticar essa crise em linhas gerais, professor? É uma crise que ela tem um componente econômico muito grande, né? O mundo está sofrendo também uma crise e tem um componente político muito grande. Sim. Quer dizer, eu acho que o que a torna peculiar é que, como você mesmo falou, é a confluência dessas duas coisas. Sim. Hoje a impressão que eu tenho no país é que existem gente julgando contra o país. Quer dizer, dentro daquele princípio de quanto pior, melhor. Então, para obter benefícios, eu diria, espúrios, né? Mas o país é bem maior do que isso e saberá distinguir isso aí, saberá superar. Com o aumento do desemprego, eventualmente com o risco da radicalização política, nós podemos entrar numa crise também de natureza social, professor? Eu acho que esse risco existe. Por isso, eu acredito que as ações do governo deveriam ser muito em cima do combate ao desemprego. Como eu falei, nós temos o pessoal até mais qualificado do que na época que nós sofremos crises econômicas piores ainda. Sim. Quem tem mais de 30, 40 anos se lembra que nós já passamos por inflações galopantes, claro, onde ter uma inflação de 80% ao mês não era uma coisa absurda, né? Nossa geração mesmo enfrentou o regime militar. O regime militar, com certeza. Consequências, sobretudo na universidade e na formação dos jovens, não é isso? Hoje existe uma diferença muito grande, é que nós temos mais gente qualificada no país. Houve uma expansão muito significativa das universidades, nós temos mais pessoas qualificadas e com isso nós podemos contar com essas pessoas exatamente para superar a crise. Agora, realmente é necessário que essas pessoas acreditem que nós temos condição de superar. Claro. Sobretudo porque o país é feito por nós, cara, né? Com certeza. Né? Em que medida, digamos, a política de ciência e tecnologia pode ser exatamente uma boa estratégia para exatamente retomar o crescimento e o desenvolvimento do país? Com certeza eu vejo essa como uma grande oportunidade, porque hoje no mundo os países que estão mais desenvolvidos são aqueles que investiram em ciência, tecnologia e em educação. Nós temos um sistema de ciência e tecnologia bastante consolidado no país, que está sofrendo com a crise, é importante que a gente reconheça, mas como já sofreu no passado também, e é importante que a gente fortaleça esse sistema
e aposte que ele pode ser o sustentáculo para um modelo de desenvolvimento diferente da simplesmente exploração de commodities e de recursos naturais. Nós podemos adicionar qualidade e valor aos produtos exportados pelo Brasil e mesmo os produzidos no país. O Brasil tem capacidade de fazer isso. Nós precisamos acreditar e abandonar um pouco esse complexo de vira-lata, claro, que já foi diagnosticado pelo Nelson Rodrigues aí no início da década de 60. E esse pessimismo que se abate agora com a crise, que até pode ser natural, mas a gente não pode se entregar a ele, né? Quais as linhas mestras da nossa política de ciência e tecnologia? O senhor trabalhou também no CNPq, conhece o Sistema Nacional e agora está trabalhando na FAPEMIG, também conhece o nosso sistema aqui em Minas, né? Começando pelo Nacional. Ok. Bom, se a gente for olhar o panorama da ciência e tecnologia no Brasil, primeiro a gente precisa ter muito claro que o Brasil se inseriu na ciência e tecnologia muito tardiamente. As nossas primeiras instituições de pesquisa, elas são do início do século XX e as universidades começaram a fazer pesquisa na década de 30 do século XX, claro. Ou seja, do ponto de vista histórico, isso foi ontem. CNPq e CAPES é da década de 50. Exatamente. Em 51 foram fundadas essas duas instituições. Então, é muito recente. Apesar disso, nós conseguimos recuperar ao longo desse tempo, graças ao esforço de muitas gerações de pesquisadores e de brasileiros que realmente confiavam no país, nós conseguimos superar e nós nos colocamos na posição de um país que hoje é reconhecido internacionalmente como um país capaz de produzir conhecimento. O grande desafio que nós temos hoje é inserir esse conhecimento dentro do sistema de produção de bens e de serviços. E para isso nós precisamos inserir essa ciência e tecnologia nas nossas empresas, nos nossos órgãos públicos. Esse eu acho que é o grande desafio que a gente tem hoje e é um desafio que, da mesma forma que nós superamos o desafio da capacidade de gerar conhecimento, eu tenho certeza que a gente tem condição de superar. Recentemente, a presidente sancionou um projeto, um projeto legal, marco legal, da ciência, tecnologia e inovação. Que dispositivo legal é esse e o que ele traz de novo? Mas isso será tema do nosso segundo bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é política científica e tecnológica. No primeiro bloco, nós situamos a Política Nacional de Ciência e Tecnologia. Já deixamos no ar o tema do segundo bloco, né? A presidente sancionou o marco legal da ciência e tecnologia e inovação há poucos dias, né? Que dispositivo legal é esse e o que ele traz de novo, professor? E esse é um dispositivo legal muito importante porque exatamente ele visa superar aquele problema que eu mencionei. Nós temos capacidade de gerar conhecimento, nós temos capacidade, principalmente nas nossas universidades e também centros de pesquisa. No entanto, esse conhecimento, ele não era transmitido para o setor empresarial e nem mesmo para os órgãos públicos. Então a gente ficava numa situação paradoxal que, ao mesmo tempo que as nossas universidades conseguiam gerar esse conhecimento, as empresas importavam o conhecimento para fazer e aprimorar os seus produtos. Esse marco legal, ele disciplina, estabelece regras que permitem que haja um contato, uma transferência de tecnologia de um setor para o outro, dentro de normas perfeitamente republicanas e visando o interesse público. Então é um avanço muito grande esse marco legal da ciência e tecnologia. Para que o nosso telespectador entenda, o que seria de novo, por exemplo, um exemplo exatamente do que a legislação antiga não contemplava e a nova está trazendo de novo? Uma possibilidade, por exemplo,
é de a gente ter um pesquisador que é acadêmico, que trabalha na universidade, de poder trabalhar uma parte do tempo na geração de uma inovação ou de uma tecnologia no âmbito de uma empresa. Sim. Para isso, existem regras muito claras para que isso não seja uma coisa feita em detrimento da universidade e muito pelo contrário, porque a universidade, inclusive, pode se beneficiar dos produtos que sejam gerados dessa interação. Esse é um exemplo bastante emblemático. Flexibilização, exatamente, do contrato de trabalho, né? Exatamente. E do ponto de vista da relação entre universidades e empresa, né? O dispositivo também prevê alguma alteração significativa? Ele permite, por exemplo, que as empresas possam utilizar instalações e infraestrutura de pesquisa das universidades para fazer testes e desenvolver produtos. Novamente, isso é disciplinado de uma forma que não seja prejudicial para a universidade e que seja de benefício para o público em geral, para a sociedade em geral. Perfeito. Vindo para as universidades, qual o papel delas, sobretudo na pesquisa teórica, ou básica, e na pesquisa aplicada? O grande centro de geração de conhecimento no mundo inteiro está nas universidades. Sim. E o Brasil não foge à regra. Mais de 80% do conhecimento produzido no país é produzido pelas universidades, principalmente as universidades públicas, mas felizmente não exclusivamente nas universidades públicas. Agora, sobre esse conhecimento, esse básico, existem produtos que podem ser, ou conhecimentos que podem ser aplicados e que precisam, então, ter um desenvolvimento maior para a geração de um produto. Isso é chamado de pesquisa aplicada ou desenvolvimento de produto. Normalmente, nos países avançados, isso é feito pelas empresas. Sim. O Brasil, infelizmente, a participação das empresas é muito tímida. Eu acho que é um dos desafios que a gente tem que enfrentar. É claro que há importantes exceções. Uma delas eu até quero mencionar é a própria Petrobras, que hoje é muito vilipendiada e as pessoas esquecem o grande valor, o grande patrimônio que a Petrobras representa, claro, para a nossa sociedade. Sim. Outro exemplo também importante, voltando ao caso da Petrobras, Petrobras é líder mundial de prospecção em águas profundas. Isso foi feito, não foi comprando tecnologia, não existia essa tecnologia. Ela foi gerada no Brasil em interação com as universidades. Com as universidades. Outro exemplo importante, a Embrapa. No final da década de 50, o Brasil importava alimento e havia fome. Claro. O Brasil recebia leite doado dos Estados Unidos na Aliança para o Progresso. Você deve se lembrar disso. Lembro. As pessoas... A soja de origem chinesa, de um clima frio. E nós adaptamos a soja a um país tropical, cara. Quem que fez isso? As universidades. Exatamente. É uma interação entre universidades e a Embrapa, que é uma empresa, que gerou essa tecnologia, colocou à disposição dos produtores, e nós temos hoje, o Brasil recentemente foi reconhecido pela ONU como um país que não há fome. Sim. A não ser a fome, eu estou com fome agora porque eu não jantei. Isso é apetite, professor, não é fome, né? Diante da desindustrialização que o Brasil vive, muitas pessoas estão falando do Embrapi, é isso mesmo? Ela existe. Seria um tipo de Embrapa a ser desenvolvido para estimular exatamente o desenvolvimento industrial. Porque nós não podemos pensar o futuro do Brasil sem indústria, não é isso, professor? Exatamente. A Embrapi existe, ela é exatamente isso que você falou, ela foi constituída tendo como modelo a Embrapa para ser esse intermediário entre o setor acadêmico, gerador de conhecimento, e o setor da produção industrial. Sim. Isso é um esforço recente, a criação da Embrapi é coisa de 3 anos atrás, e eu acredito que vai ser um projeto muito bem sucedido.
Há algo já significativo, algum resultado positivo que a gente pudesse citar, eventualmente? Ou ainda é muito recente? Ele é recente, ele tem sido trabalhado muito na área de agregação de valores nos produtos agrícolas. Claro. Porque o que a gente vê é que uma boa parte da nossa produção agrícola é exportada sem nenhuma agregação de valor. A Alemanha não tem um pé de café e ganha muito mais dinheiro do que o Brasil. Exatamente. Esse aqui é o destino, que é o nosso problema, né? Mas, falando em crise, reduziu muito os recursos para a ciência e tecnologia, professor? Como é que as universidades e o sistema estão enfrentando a crise? Infelizmente houve uma queda e nesse ponto eu acho que houve um erro, né, do governo em incluir a ciência e tecnologia nos setores onde há o corte para atender aí necessidades fiscais. Sim. Houve uma queda significativa e ela é mais sentida ainda porque uma boa parte dos recursos que vão para a ciência e tecnologia já estavam comprometidos. Então, na hora que você faz o corte, você está cortando os novos recursos, os novos projetos. Sim. Então, há uma redução muito grande no volume de novos projetos que estão sendo apoiados no âmbito do governo federal. E pega, por outro lado, pela universidade também, né? As Exatamente. universidades públicas, né? Então, a universidade tem sofrido muito. Ela teve é importante a gente chamar a atenção que houve um aporte de investimentos muito grande nos últimos anos nas universidades, que permitiu a elas uma expansão bastante significativa, tanto em número de universidades quanto em campus e mesmo em universidades que não se expandiram em termos de número de campi e em número de vagas. Com isso, nós praticamente duplicamos a oferta de vagas para a população brasileira num período relativamente curto. Sim. Houve, então, esse investimento. Agora, este investimento, então, implica em compromissos, porque você tem que manter essas coisas que foram expandidas. Então, na hora que vem o corte, os projetos novos pode comprometer a continuidade. Né? Exatamente. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar a política científica e tecnológica aqui em Minas Gerais. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta no nosso terceiro bloco. Estamos examinando o tema política científica e tecnológica. Já deixamos no ar o que será o tema deste terceiro bloco, né? Como anda a política de ciência e tecnologia aqui em Minas Gerais, professor? O governador já declarou várias vezes que quer inserir a ciência e a tecnologia e a inovação como um eixo estruturante para o desenvolvimento do nosso Estado. A gente sabe que uma boa parte da renda do Estado depende de exportação de commodities e o minério de ferro em particular, e isso não se mantém o tempo todo. Claro. Né? Então é necessário começar a pensar num novo modelo de desenvolvimento baseado no conhecimento, e para isso ele tem prestigiado a FAPEMIG, e só para dar um exemplo muito claro, no ano passado, apesar de todas as dificuldades, a FAPEMIG recebeu exatamente o 1% que lhe cabia pela Constituição. Pela Constituição. O que no ano atrasado não aconteceu. Sim. O que fez com que o ano passado a gente tivesse alguma dificuldade, porque havia compromissos que tinham sido assumidos no ano anterior, e nós, obviamente, cumprimos esse compromisso. Então, nós fomos mais parcimoniosos, digamos assim, no lançamento de editais e chamadas públicas para projeto. Quais as linhas mestras dessa política de ciência e tecnologia aqui no Estado? Nós temos uma linha muito importante, já histórica, de apoiar a qualificação de pessoal.
Sim. Quer dizer, ciência e tecnologia se faz com gente qualificada. Existe também uma linha de apoiar as nossas instituições de pesquisa para que tenham condições de desenvolver o conhecimento da área bastante abrangente. E, de fato, a FAPEMIG apoia projetos de pesquisas em todas as áreas do conhecimento. Agora, nós temos tido o cuidado, a preocupação de fazer chamadas para projetos que venham enfocar problemas importantes do Estado. O governador dividiu o Estado em territórios. Nós estamos identificando carências onde ciência e tecnologia podem apoiar o desenvolvimento desses 17 territórios e também problemas que são importantes. Eu citaria o desastre que aconteceu em Mariana, onde nós temos uma situação calamitosa numa área importante do Estado e a FAPEMIG, então, bem no início desse ano, lançou uma chamada pública de projetos conclamando os nossos pesquisadores a desenvolver tecnologias que permitam a recuperação das áreas afetadas por esse desastre. Quais seriam as áreas principais desse novo projeto? São 4 áreas principais. O primeiro é a questão do solo. A gente sabe que uma boa parte do solo foi alterada pela lama e a maior parte dela vai ser uma ocupação permanente. Então, o que a gente faz com isso? Como que lida com esse problema? Há algumas possibilidades. Uma seria utilizar essa nova lama em outras, gerando produtos, tipo, por exemplo, tijolo, pavimentação de estradas, mas para isso é necessário desenvolver as tecnologias adequadas para isso. Mas também uma parte do solo pode ser utilizada para agricultura. Então tem que tornar aquilo que hoje é lama, em um solo agricultável. Nós temos que identificar inicialmente plantas, por exemplo, que tenham maior tolerância para o ferro, né? O café, por exemplo, é uma delas. Mas há a questão de nutriente e tudo. Então há uma necessidade de tecnologia para enfrentar esse problema. Outro também é o próprio desenvolvimento da recuperação de área da Mata Atlântica que foi perdida. Segundo tema, a água, recuperação da qualidade da água e da quantidade da água também, que já era muito afetada. E então, a vida no rio? A vida no rio. Aí a gente entra no terceiro bloco, que é a recuperação da biodiversidade. A expectativa é que, com os afluentes que mantêm ainda essa biodiversidade, a gente possa repovoar o rio com as espécies nativas. E o plâncton, enfim, bactérias, toda essa vida que se perdeu. E o quarto, mas não menos importante, aliás, provavelmente o mais importante de todos, é a questão das populações, é o componente humano. Como que a gente oferece, que tecnologias a gente oferece para essas populações para que elas recuperem a sua capacidade de geração de renda, a dignidade da sua vida, e inclusive a sua cultura e todos esses aspectos. Então esses são as 4 linhas principais dessa chamada que foi colocada. Qual tem sido a adesão da comunidade científica em termos de apresentação de projetos, porque ainda estamos no meio das inscrições, né? Se pode, qual a perspectiva ou a previsão dessa adesão? A previsão é muito boa. Nós achamos que nós vamos poder realmente escolher os melhores projetos, porque até hoje já tem um número bastante significativo e ainda temos o prazo para o encerramento dessa chamada. E eu queria também mencionar que uma coisa que foi muito gratificante para mim foi perceber que houve uma sensibilização e uma adesão muito grande da nossa comunidade científica pelo problema. Antes de lançar essa chamada, nós realizamos um workshop na FAPEMIG, que era principalmente para levantar os grandes problemas para que a gente pudesse colocar nesse desafio que é essa chamada pública.
houve uma adesão muito grande, veio gente de todas as partes do Estado, com recursos próprios. A FAPEMIG não teve condições de financiar, dada o atropelo da hora, e foi uma discussão extremamente rica e pudemos perceber que a comunidade científica e tecnológica do Estado aderiu muito a essa, se sensibilizou muito com esse problema. Quais as outras instituições que participam desse projeto? Nessa chamada, nós temos a CAPES, que é um órgão federal de apoio à pós-graduação e à formação de pessoal, que é um componente muito importante desse projeto. Claro. Nós estamos trabalhando numa nova chamada que deve ser lançada brevemente, e nessa nova chamada nós contaremos também com a participação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo, com a CAPES novamente, com o CNPq e com a Agência Nacional de Águas. Então, Samarco e Vale do Rio Doce, que são também interessadas, ou causadores do problema, também participam? Há uma possibilidade deles aportarem recursos nessa outra chamada, e isso está sendo negociado. Nós optamos por não nos amarrarmos, porque essas empresas estavam muito voltadas para a negociação com o Ministério Público sobre a questão do financiamento da recuperação. E nós achamos que a gente não deveria ficar esperando isso aí. Então, mas isso não quer dizer que eles não venham a participar. Até porque, para a solução desses problemas, nós vamos ter que contar com eles e com outras empresas também. E eles com vocês, porque a tecnologia, o conhecimento vem da FAPEMIG e da comunidade universitária. Professor, queria agradecer muito a sua presença aqui. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão sobre a ciência e tecnologia na perspectiva de nós voltarmos a apostar e acreditar e superar a crise deste país, né? E você também, jovem, que está um pouco desacreditando do país, eu acho que o conhecimento, a educação é o caminho para que, no momento da crise, a gente melhorarmos a nossa qualificação, para quando o Brasil voltar a crescer, as oportunidades de trabalho e emprego certamente também crescerão. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.